as pessoas talvez estejam, elas estão fazendo uma confusão, até, vamos dizer, tem um pouco de sentido, mas eles embaralharam o argumento com o objetivo de ficar levantando falso testemunho, e eles estão errados em 2 pontos. Eu vou mostrar quais são os pontos que eles estão errados. Eles estão entendendo que eventualmente há alucinação, no caso da minha parte, porque eventualmente eu já entenderia que eu estaria, no caso, me forçando ali uma alucinação, sendo que eu já saberia que a pregação em obediência parcial poderia ser uma obrigação, né? Então, não é por aí, não é isso. Então, quando eles falam sobre a questão, e que eu eventualmente estaria colocando de repente empecilhos, a questão da pregação, eu vou mostrar o porquê que isso está errado. Então, o primeiro ponto é que em termos de obediência total, eles nem podem cobrar. Então, algumas coisas a gente consegue fazer por exclusão. Então, eles estão falando da questão da obediência parcial e que mesmo assim poderia ser obrigatória a pregação, eu estaria colocando ali empecilhos. Então, isso não é isso que aconteceu. E aí que tá. E quando eles criticam, eles não podem criticar, porque daí eu já saberia que, pelo menos em um dos momentos que eles criticaram, ali no começo da 22, não pode, porque eu já sabia que, no caso, a pregação poderia ter de ser feita. Então já retiraria o argumento. Mas eles vêm com o argumento ali da questão de empecilhos como alucinação. Então, num primeiro ponto, para eliminar, no caso, esse argumento, ele é, no caso, inteiramente falso, porque não é que eu me alucine para eventualmente impedir, no caso, a questão da obrigação, ou se poderia ter de ser feito ou não. A questão é que, como é que sou eu que me alucino, né, se eventualmente são as pessoas que pegam determinada doutrina da maternidade. Eles mesmos dizem, eles sabem o que é verdade, eles pegam a doutrina da maternidade e usam para me atacar. Ué, mas eu também sei o que é verdade e pego a doutrina da maternidade para me defender. Porque eu sei que outras pessoas podem não acreditar nos mandamentos e acreditar nessa doutrina do abandono, e por isso eu me defendo. Né? Por causa disso. Né? E eles sabem justamente a mesma coisa na acusação deles. Eles sabem qual é a doutrina verdadeira, mas usam a doutrina falsa da maternidade para me atacar, para que as outras pessoas que acreditem no argumento da maternidade para acreditar em alguma coisa contra a minha pessoa. Eu faço a mesma coisa, só que eu só inverto o valor para a minha autodefesa. Né? Então é a mesma coisa. Eles usam. Já. Então, completando, justamente. Então, como é que eu me alucino? Então, de novo. Como que eu me alucino se eles, sabendo de uma doutrina verdadeira, e daí continuo dentro da doutrina falsa, a mesma coisa. Se eu me alucino, eles também se alucinam. Então não critica a minha pessoa. E eles usaram, no caso, a própria doutrina, que eles sabiam que era falsa, para poder fazer o ataque. Eu fiz a mesma coisa para poder me defender, uma vez que as pessoas podem acreditar nessa doutrina, e, no caso, não nos mandamentos. Então fica esse complemento. Tá. Esse é um primeiro ponto. Então isso é o que elimina a doutrina. Dentro da questão de se eu achar que na obediência parcial se teria de fazer a pregação dos mandamentos complementares. Então, na questão sobre ter cortado, acaba havendo empecilhos aí. Na questão sobre eventuais impedimentos que eu tivesse para fazer a pregação, estão dizendo que eventualmente isso seria alucinação. Mentira, porque isso não eram alucinações, isso eram dúvidas. Então não coloquei a alucinação. Havia dúvidas sobre determinadas questões. Né? Então, claro que a partir do momento que eu entendo, em 2022, ou no final de 2021, que a pregação tem de ser feita pelo argumento salomônico, não por conta da crítica dele, quando eventualmente eu entendo isso, outras dúvidas surgem. Só que o que também se abre é um argumento que eles também fizeram sobre a questão se a pregação deveria ser feita antes. Só que não é verdade, porque antes, o que tem um pouco a ver com a questão da razoabilidade, questiona-se se eventualmente a pregação deveria ser feita antes, mas aí disso também surgem dúvidas, e que são outras dúvidas, né? São dúvidas talvez, no caso, um pouco diferentes, inclusive porque as informações eram diferentes. Então eles não têm como falar que é uma alucinação, uma vez que eram dúvidas que não tinham sido sanadas. Então aí eles não podem trazer esse argumento. Então aí eles colocam a alucinação assim, mas por exemplo, você entende dos mandamentos, mas é uma alucinação que eventualmente a pregação não tenha que ser feita, vamos pensar dessa forma. Principalmente em 2020 e 2021. Não, porque lá havia dúvidas, inclusive havia argumentação de que eu seria atacado, inclusive por entidade espiritual, se eventualmente a pregação fosse feita.
Isso é dúvida. Então, como é que uma alucinação, se eventualmente eu nem sei se esse argumento procede ou não? É uma possibilidade. É um motivo só pela dúvida em si, sem saber se esse argumento é verdadeiro ou falso, mas só pela dúvida que que esse argumento gera, só pela dúvida que o argumento gera, é motivo para, no caso, para questionar se a pregação deve ser feita. Não porque esse argumento seja uma alucinação. Eu não concluí se o argumento era verdadeiro ou falso. Eu disse que isso era uma possibilidade. Pesava dúvida sobre isso. Então aí que tá. O que eles estão tentando dizer assim, não, mas você coloca impedimentos naquilo que, no caso, na visão deles, seria algo manifestamente verdadeiro. Então qualquer pensamento que eu tenha para impedir isso seria eventualmente uma alucinação. Não, porque podem ser dúvidas. São gerados a partir de uma conclusão que a pregação talvez tenha de ser feita, ou não, ou dúvidas prévias. Dúvidas prévias que eventualmente que já existiam, independentemente dessa conclusão, no caso ali, baseada numa interpretação de doutrina exposta ali por uma situação de Salomão. Então o erro deles é esse nesse sentido. Não, mas pesava a dúvida também antes. Então não tem como dizer, isso é uma alucinação, não se sabe porque há dúvida sobre o argumento. E no caso, assim, como havia o argumento de que eu seria atacado, aí que tá. Era mais forte o argumento de que talvez não houvesse proteção. Para mim e para os outros, que eventualmente poderiam receber a informação dos mandamentos. Então, essa é a questão. Isso não é alucinação, isso é dúvida. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E justamente, a ponto, interessante isso, a ponto de que a dúvida, inclusive antes, era de que exatamente, talvez não houvesse proteção. Então fica esse complemento.